Pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo que se encontra aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo de suas casas, através do Facebook, futuramente aí do YouTube. E antes de nós iniciarmos o estudo, é sempre interessante fazermos aqueles instantes de maior tranquilidade, de maior acalmia mental. Nós que somos provenientes aí de um dia, talvez atarefado, com inúmeras atividades, nos mais diversos campos, às vezes chegamos nesse local e fica difícil da gente serenar a mente e focar naquilo que está sendo ofertado hoje. A prece sempre é importante para focarmos os nossos objetivos. Então eu peço que vocês fechem os olhos, peço que vocês relaxem o corpo e vamos primeiramente agradecer a oportunidade que Deus nos concede de travarmos contato com a doutrina dos Espíritos que nos explica de modo bastante claro os mistérios da vida, que nos mostra qual o nosso real objetivo aqui na Terra. Que andando de braços dados com a ciência, nos oferta uma base de raciocínio, uma base de apoio, em que as pessoas que são contrárias a ela têm imensas dificuldades em contradizer. Nós agradecemos essa oportunidade nessa encarnação de desenvolvermos estudos relacionados ao Espiritismo. E pedimos a Deus que tenhamos a necessária coragem de aplicar os princípios que estamos estudando para reformular a nossa vida e para que cresçamos como espíritos imortais que somos rumo à plenitude espiritual. Nessa noite de sexta-feira, que Deus, nosso Pai, abençoe o coração de vocês, ilumine as suas mentes e que possamos sair daqui energeticamente renovados, mentalmente renovados. Que assim seja. Seguinte, pessoal, conforme aquilo que a gente já havia combinado na última sexta-feira, nós hoje vamos iniciar um ciclo de 3 palestras a respeito de temas variados. Semana passada a gente encerrou o livro dos médiuns e nós iremos recomeçar os estudos de obras só a partir de janeiro de 2021, janeiro do ano que vem. Nós temos ainda 4 sextas-feiras, as próximas 3 serão temas aleatórios aí que vocês até mesmo me sugeriram fazer. E na última sexta-feira do mês de dezembro, que vai ser o dia 18, uma semana antes do Natal, vamos fazer a nossa palestra de Natal. Hoje, o tema é depressão. Depressão e espiritismo. Eu até já havia me justificado isso na semana anterior, por que escolher a depressão? Justamente porque uma das principais causas de sofrimento na atualidade é a depressão. Dizem até pesquisas atuais, bastante aí recentes até, que em pouco tempo, um prazo assim de pouquíssimos anos, se é que já não atingimos, a depressão será a segunda maior causa de mortes, perdendo somente para as doenças do coração, as doenças cardiovasculares. Isso porque ela em si gera uma série de problemas na vida mental, afetiva, da pessoa que realmente a limita em inúmeros aspectos. E não é raro um indivíduo com transtornos depressivos de moderado a grave descambar para o lado do suicídio, que é um outro assunto também palpitante que a doutrina espírita tem muito a nos ensinar e a gente vai tentar falar alguma coisinha também, embora de modo mais resumido, a respeito do suicídio ainda hoje. Primeiro, de onde que vem essa palavra depressão, né? Essa palavra surgiu no século XVII, por volta de 1680. Vem de depressio, ou de depremere,
que significa literalmente empurrar para baixo. Empurrar o que para baixo? O estado de ânimo da pessoa. Existem inúmeras definições de depressão. Uma delas que eu peguei aqui, que é bastante concisa e explica muita coisa, a depressão seria uma doença psiquiátrica, um transtorno mental, uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz alterações no humor, sendo que tem como principais traços uma tristeza profunda e um forte sentimento de desesperança. Desesperança. Então aí a gente entende por que vem a palavra depressão. Daí a gente entende que deprimir significa empurrar o estado de ânimo, o prazer de viver do indivíduo para baixo. É uma doença, embora nos dias atuais vem se avolumando muito o número de casos, mas antiga. Aliás, como boa parte das doenças já existiam desde tempos imemoriais. E o ser humano sempre buscou entender a causa das doenças. Por que alguém adoecia? Antigamente, isso, há 2, 3, 4 mil anos atrás, era muito comum o indivíduo buscar o entendimento do porquê das doenças com base no chamado castigo dos deuses. Conforme sabemos, boa parte das religiões do passado eram religiões politeístas, com vários deuses. E os deuses tinham estados de alegria, de tristeza, de raiva e de benevolência. Então, quando alguém ficava doente, a explicação mais lógica que o pessoal daquela época encontrava, de acordo com seus parcos conhecimentos da vida, do corpo, da mente, era que aquela pessoa ficou doente por conta do castigo de algum Deus. De certo, aquela pessoa fez algo que desagradou aquele Deus. Ou aquele Deus, em determinado momento, acordou enraivecido, de mau humor, e resolveu jogar uma praga na humanidade. E aí, uma ou mais pessoas aí ficaram doentes. Ideia como essa serviu como explicação para as doenças durante um largo período de tempo. E aí a gente vê, no século V a.C., na Grécia, a presença de um indivíduo considerado o pai da medicina, Hipócrates, que começou a fazer tentativas de elucidação mais lógicas a respeito das doenças. Hipócrates falava que o estado de saúde e de doença de um indivíduo dependia do equilíbrio de 4 substâncias no corpo dessa pessoa: o sangue, a linfa, a bilis amarela e uma substância que ele classificou como sendo bilis negra, secretada pelo baço. Segundo Hipócrates, quando essas 4 substâncias se encontravam em perfeita harmonia entre si, em perfeito equilíbrio, a pessoa gozava de um estado de saúde. Quando acontecia o excesso de um, falta da outra, automaticamente a pessoa entrava num estado de doença. E Hipócrates, ele considerava a depressão, que naquela época não tinha esse nome, como um estado de doença oriundo da maior quantidade de bilis negra no corpo da pessoa. Segundo esse médico, que revolucionou o pensamento científico através da observação, coisa que antes não existia, era o planeta Saturno, que de alguma forma influenciava o baço da pessoa a produzir uma maior quantidade de bilis negra. E essa maior quantidade de bilis negra que fazia o indivíduo ter os sintomas de tristeza profunda, de desesperança, de falta de prazer na vida. Hipócrates chamou esse estado não de depressão, e como a gente viu, depressão é uma palavra até recente, veio do século XVII. Ele batizou essa doença de melancolia. Vem de onde? Melanques, vem de preto, negro, e coles significa bile. Então, melancolia significa literalmente bilis negra. E esse termo, melancolia, que servia para ilustrar esse estado de baixa da pessoa, durou mais ou menos uns 2000 anos. Foram 2000 anos de uso desse termo melancolia. Chegou até mesmo a época de Kardec. Se bem que na época de Kardec já existia a palavra depressão, só que ainda ela não era muito utilizada. Nós temos, no Evangelho segundo o Espiritismo,
num dos textos lá publicados, intitulado, um deles, A Melancolia. E se você for ver, nada mais, nada menos, fala a respeito desse estado que nós conhecemos hoje como sendo a depressão. Bom, esse pensamento de Hipócrates, como eu disse, revolucionário, atingiu todo o mundo conhecido na época, que era dominado pelos gregos. Só que depois, com a ascensão do Império Romano, que veio a dominar a Grécia, esse pensamento também foi adotado pelos romanos. E aí surgiu um médico que também aceitou, acatou as ideias de Hipócrates e também serviu para disseminar esses pensamentos dos 4 elementos aí no corpo da pessoa, chamado Galeno, também bastante conhecido desde tempos aí antigos. Bom, e a coisa foi mais ou menos nesse sentido, até surgir a Idade Média. E nós vimos que na Idade Média, também chamada de Idade da Escuridão ou Idade das Trevas, todo o pensamento greco-romano foi sepultado. Ali surgiu a questão muito forte da demonologia. Se o sujeito apresentasse algum transtorno mental lá na Idade Média, quase certeza daquele sujeito ser uma pessoa possuída pelo diabo, possuída pelo demônio. E os tratamentos eram os mais rudes e tenebrosos possíveis. Quando não, a pena de morte era algo bastante comum. O pensamento greco-romano, como eu disse, ficou sepultado nessa época. Embora, em certa medida, foi adotado pelos árabes. E é incrível saber que na época da Idade Média, na Europa, o pensamento árabe era muito fortalecido em comparação com a Idade Média. Ali, a ideia dos 4 elementos, bilis negra, bilis amarela, sangue e linfa, foi largamente difundido e desenvolvido por inúmeros médicos árabes. Mas como na natureza tudo cresce, tudo evolui, tudo se aprimora, chegou um momento em que a Idade Média precisava dar um basta, ter um basta. E isso veio com a Renascença, e isso veio com o Iluminismo. Quando começaram os primeiros ensaios do pensamento livre do indivíduo, as primeiras observações mais ou menos científicas, os primeiros métodos baseados na experiência, as ciências começaram a surgir mais ou menos nessa época do Renascimento, no Iluminismo, desenvolvendo-se mais fortemente, mais plenamente, a partir do século XVIII, a partir do século XIX. Quando a palavra melancolia, ainda um pouco forte, teve o seu uso paulatinamente diminuído para surgir, aí sim, a palavra depressão. E aí, os métodos de abordagem da depressão começaram a ser mais científicos. A análise do problema também. Como tratar do paciente deprimido? A mesma coisa. Inúmeros médicos, pensadores, se debruçaram a respeito dessa temática. Avanços na área da psiquiatria, da psicologia, surgiram no século XIX, começo do século XX e vem se desenvolvendo até os dias atuais. Só para a gente ter uma ideia, os primeiros medicamentos utilizados contra a depressão começaram a ser desenvolvidos por volta da década de 50 do século XX, do século passado. Nossa, já faz muito tempo. Não faz muito tempo, não. Se você for ver em termos de humanidade, é um negócio extremamente recente. Isso, um curto ensaio histórico a respeito da depressão. Em termos epidemiológicos, só para a gente ter uma ideia, acredita-se que o número de indivíduos com depressão no mundo ultrapasse 300 milhões. Segundo dados mais recentes, de 15% a 20% da população mundial sofre ou já sofreu de depressão. É mais comum entre as idades de 25 até 45 anos. As mulheres têm 2 vezes mais chance de desenvolver depressão em comparação com o homem. E como eu disse, já está chegando, se é que já não chegou, aquela estatística de ser ela a 2ª maior causa de mortes no mundo, perdendo somente para as doenças cardiovasculares. E a taxa de suicídio em indivíduos com depressão é 30 vezes maior se comparada à taxa de suicídios com indivíduos que não apresentam a depressão. Conforme a gente vê nessas rápidas pinceladas, o assunto é extremamente sério.
A quantidade de indivíduos portadores desse distúrbio vem aumentando cada vez mais. E não somente pessoas maduras, mas adolescentes vêm apresentando progressivamente uma quantidade maior de depressão. Crianças, o número de crianças com depressão também vem aumentando assustadoramente, nessa época de final dos tempos que nós estamos vivendo. Alguns sinais e sintomas da depressão: humor deprimido, desânimo persistente, tristeza, baixa autoestima, sentimento de vazio, de inutilidade, de culpa e ou irritabilidade. Redução da capacidade de experimentar prazer naquelas atividades que antes ele tinha prazer. Fazer um passeio, assistir algum jogo, conversar com alguém. Diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar, de memorizar ou de tomar decisões. E também, falta de energia, alterações do sono, alterações do apetite, redução do interesse e do prazer sexual, inquietude, em alguns casos, agitação psicomotora, alterações dos ritmos circadianos, altera o sono ou dormir fora de hora, retraimento social, chora com mais frequência, ideações suicidas, retardo psicomotor em alguns casos e lentificação generalizada dos movimentos, tentativas de suicídio, comportamento autodestrutivo. Então, como a gente vê, a gama de sintomas é imensa. E existem casos, obviamente, de depressão leve, de depressão moderada e de depressão grave. Há indivíduos que são portadores da depressão leve que apresentam somente alguns desses sintomas, mas que eles conseguem levar a vida, né, até que de uma maneira mais tranquila, dentro das suas atividades domésticas, dentro das suas ações no trabalho. Mas quando o indivíduo já envereda pelo caso da depressão moderada e até a depressão grave, ocorrem seríssimos prejuízos sociais para essa pessoa. Realmente, nos casos mais graves, a pessoa não tem o ânimo sequer de levantar da cama, de fazer a sua higiene básica. O único pensamento, talvez, que ronde pela cabeça desse indivíduo com maior frequência é acabar com tudo aquilo, é acabar com a sua própria vida, acabar com a sua existência. Alguns sinais, alguns sintomas da depressão. Como que atualmente a ciência considera como sendo a causa da depressão? Não existiria uma única causa, mas várias delas. Aqui listei algumas que eu pude verificar aí nos meus estudos: a genética, a alimentação, o estresse, o estilo de vida e a rejeição. De todos esses aí, talvez a perda seja um dos principais fatores que desencadeiam o processo depressivo. Não somente a perda dos entes queridos, mas qualquer tipo de perda. Qualquer frustração, aliás. Boa parte dos indivíduos que apresentam depressão, quando analisados, quando questionados, investigados, existe ali dentro dele algum tipo de sentimento de perda que foi o gatilho para ele desenvolver esse estado depressivo. Biologicamente falando, sabe-se que existe uma queda na quantidade dos chamados neurotransmissores, que são substâncias presentes no nosso cérebro que são responsáveis pelas comunicações entre os neurônios. Alguns desses neurotransmissores estão em baixa no indivíduo com depressão, principalmente a serotonina, a adrenalina, a noradrenalina, a acetilcolina. Desses todos, a serotonina seria um dos principais. Os medicamentos antidepressivos e os medicamentos também usados contra a ansiedade, eles têm a ação justamente nesses neurotransmissores, aumentando a quantidade deles no cérebro, fazendo com que o indivíduo com isso experimente um melhor estado físico, psicológico. Existe também, gente, uma forte relação entre depressão e a ansiedade. Olha que coisa interessante. Cerca de 85% dos pacientes com depressão também apresentam ansiedade.
E cerca de 90% das pessoas que têm ansiedade, em algum momento da sua vida, vai apresentar algum quadro de depressão. Então, existe uma forte interação entre esses dois grandes problemas do indivíduo nos dias atuais: a depressão e a ansiedade. Claro que existem outros fatores aí que podem desencadear a depressão, e isso a gente está vendo só o ponto de vista da ciência, que é utilizada de forma materialista por vários cientistas e pesquisadores, só que a gente não vai se limitar a isso, não. Nós vamos abordar de maneira mais ampla a questão da depressão, vendo pela questão espiritual do processo todo. Como tratamento, só para a gente encerrar essa primeira parte, a medicação, que normalmente é mais utilizada nos quadros de depressão moderada a grave, nem tanto nos quadros mais leves, as psicoterapias, e em casos mais graves, mais severos, estimulação magnética transcraniana. Quando eu li isso aqui, eu pensei que fosse passe, né? Estimulação magnética transcraniana. Só que é uma outra coisa, é um aparelho que emite ondas eletromagnéticas que chegam até o cérebro. E também eletrochoque, eletroconvulsoterapia, que é claro que é feito de uma maneira muito mais controlada, muito mais segura nos dias atuais, diferente da terapia de eletrochoque de algumas décadas atrás. Quando a gente pensa em eletrochoque, né, aquele indivíduo tomando aquele chocão e tudo mais, né, com aqueles aparelhos todos. Hoje em dia o negócio é muito mais direcionado, né, com muito menos transtornos para a pessoa, e para aqueles casos de depressão grave, com indivíduos com fortes ideações suicidas, a eletroconvulsoterapia é um dos caminhos que possivelmente podem ser seguidos. Ainda nós temos suplementação de alimentos, atividade física, enfim, em termos de tratamento, o que a gente tem de forma material nos dias de hoje seria isso daí. E o espiritismo? O que a doutrina espírita nos fala a respeito da depressão? Mas antes da gente entrar aqui, alguém quer fazer alguma observação? Algum comentário? Daniel, Fala. eu achei Água. essa estatística que tem um tanto machista falar que as mulheres têm mais chance de ter depressão. Acho um pouco machista. Não, mas isso daí não é, a estatística é fria. Né? É o que realmente aparece nos dados, que existe uma tendência de 2 vezes mais a mulher desenvolver depressão do que o homem. É a estatística. Os números são frios. A obsessão não é possível. Boa! Olha só, a obsessão não estaria envolvida nos casos de depressão? Em muitos casos, sim, seu Mário. Eu não vou falar em todos os casos, mas em boa parte dos casos de indivíduos com depressão, existe ali o processo obsessivo. Obrigadão pela água. Existe o processo obsessivo ali envolvido. Daqui a pouquinho nós vamos abordar isso daí. Ah, quer dizer que a obsessão, ela pode desenvolver a depressão? Pode. O indivíduo obsediado pode desenvolver depressão. Mas o indivíduo deprimido, ele também pode, por sua vez, atrair o obsessor para ele. Mas em ambos os casos, a fonte comum, tanto da obsessão quanto da depressão, é a própria pessoa. E é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que o Espiritismo tem a nos dizer a respeito desse transtorno tão importante para os dias atuais? Tão importante para nós. Ora, a doutrina, ela caminha, como eu disse, lado a lado com a ciência. Allan Kardec até mesmo já havia nos falado que o Espiritismo tem de ser científico, sob pena de não subsistir. Ou seja, de não continuar. E até mesmo ele nos disse certa vez que se, a respeito de determinado ponto, a doutrina espírita fala A e a ciência provar que é B, que abandonemos a doutrina espírita, fiquemos com a ciência. Então aí a gente percebe o quanto que Kardec era seguro nos postulados básicos da doutrina. E o quanto ele acreditava e tinha perfeita convicção de como a ciência e a doutrina espírita poderiam andar de braços dados. E é nesse sentido, e somente nesse sentido, que a doutrina espírita pode ser definida como sendo uma religião progressista. Nesse sentido, de que caminha lado a lado com a ciência, que progride.
que cresce, que se aprimora. E a doutrina tem essa tônica. Ela não ficou encerrada nas obras básicas de Kardec. Embora ali a gente verifique os postulados básicos, a raiz, com o progresso científico, aquilo que é básico tem que ser necessariamente desenvolvido, necessariamente aprimorado. Só que tem um detalhe. A doutrina caminha de mãos dadas com a ciência até o limiar da matéria. Porque no limiar da matéria a ciência se detém. E o espiritismo segue. O espiritismo tem uma inestimável contribuição a dar para a medicina. Porque é o espiritismo que coloca para nós as bases de uma medicina diferente da medicina clássica que a gente vê aqui na Terra. É o espiritismo que coloca as bases da medicina da alma. Que não é contrária à medicina da Terra, nada disso. Mas que vem mostrar para nós que o ser humano não é um conjunto de alguns trilhões de células e que as doenças que nos acometem acontecem por obra de um acaso e que nós somos vítimas do destino. O Espiritismo nos mostra que a doença e a saúde são estados intrinsecamente espirituais, que se refletem nos corpos energéticos do indivíduo com repercussões no seu organismo físico. A própria Organização Mundial de Saúde dilata um pouco o conceito de saúde. Quando a gente fala em saúde, muitos falam, saúde é o contrário de doença, o indivíduo que não está doente ainda é saudável. Não é bem assim não. Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é justamente aquele estado de bem-estar físico, mental e social. E vem a doutrina acrescentar mais um ponto aí, espiritual. Porque nem todo indivíduo que apresenta um estado de desequilíbrio espiritual vai refletir esse estado imediatamente, necessariamente no corpo físico. Há pessoas que têm vícios mentais, vícios de caráter profundos, mas que apresentam um estado orgânico pleno de saúde. Vem de saúde. E a pessoa não está com a saúde 100% ali. Porque espiritualmente falando, esse indivíduo é desequilibrado. Mas vamos lá. A doutrina nos mostra que o ser humano encarnado é composto por espírito, perispírito, há outros corpos aí, mas vamos ficar só no perispírito, e corpo físico. E o corpo físico, guardem isso na cabeça, ele é simplesmente efeito. Ele não é a causa. A causa é espiritual, de tudo. Se não houver espírito dentro de um corpo, o que nós temos ali? Nós temos um cadáver. O cadáver não pensa, o cadáver não sente, o cadáver não tem memória, um cadáver não toma decisões. Tudo isso é atributo do espírito. E, obviamente, tudo aquilo que acontece em âmbito espiritual, obviamente se repercute nos corpos espirituais da pessoa, no perispírito, e também no seu organismo físico. Todas as nossas ações são registradas pela nossa mente. Ações essas que geram energias correlatas, correspondentes. Ações positivas, pensamentos elevados, automaticamente geram energias de alto nível, que repercutem no organismo perispiritual, dando-lhe saúde. E o organismo perispiritual, nós sabemos, é um modelo organizador biológico do nosso corpo físico. Existe uma relação muito intrínseca entre corpo perispiritual e corpo físico. A saúde do corpo perispiritual se reflete na saúde do corpo físico. Indivíduos que desenvolvem condutas negativas, práticas nocivas, geram energias densas essas, que vão enlamear o corpo perispiritual, abaixar o seu nível vibratório, com repercussões nas células orgânicas. Nós sabemos disso, estudamos isso. Um exemplo que nós temos, está lá nas obras de André Luiz, que aliás é pródiga em exemplos desse tipo.
Nós temos o caso de Adelino, Raquel e Segismundo, lá no livro Missionários da Luz, que nos conta a história de Segismundo, que em vida passada, brigando por Raquel, dá um tiro em Adelino. E o que acontece com ele? Depois que ele desencarna, sofre no plano espiritual e reencarna. Depois, quando ele reencarna com uma predisposição a ter um problema na área do coração, que é justamente aquela área que foi afetada pelo tiro. Desencadeado por ele mesmo em vida passada. Então a gente vê que os nossos desatinos ficam impressos na nossa mente. E a nossa mente, a nossa consciência cobra a corrigenda. Isso fica impresso no organismo perispiritual, um verdadeiro molde que futuramente vai moldar um corpo físico deficitário naquela área. Os próprios centros de força nossos, eles ficam prejudicados pelas nossas ações mentais. Lendo um pouco a respeito da questão saúde e doença, na internet, principalmente na Associação Médica Espírita, a AME, que aliás tem artigos fantásticos, recomendo todo mundo ler. Um determinado médico espírita lá, nos dando exemplos a respeito de como que a mente afeta o corpo físico, nos falando, por exemplo, acerca da diabetes do tipo 1. Dizendo que os indivíduos que têm problemas de diabetes do tipo 1, que é quando existe uma total ou quase 100% supressão da produção de insulina pelo pâncreas daquela pessoa, esse indivíduo, ele tem uma deficiência energética muito grande em 2 chakras dele. O chakra chamado de plexo solar, ou gástrico, e o chakra esplênico. É justamente o decréscimo energético desses 2 centros que provocam essas repercussões no corpo físico, que desencadeiam a diabetes do tipo 1 da pessoa. Ele cita um outro caso interessantíssimo de uma mulher que apresentava um caso de desidrose, que é uma descamação das mãos. A mão descama, coça, fica vermelha, queima. E ele, sondando o caso daquela mulher, perguntou para ela se ela não havia perdido alguém recentemente, ou alguma coisa em termos de perda. Ela falou assim, não, eu perdi um filho de 2 aninhos, num acidente. Mas eu tenho um outro filho, e eu tenho que ficar forte para poder cuidar do meu outro filho. Então o médico deduziu que toda aquela angústia, de toda aquela tristeza, né, mental, de todo aquele desequilíbrio momentâneo foi canalizado para a pele daquela pessoa. E ele explicou isso para ela, e ela falou assim, não, mas eu já vi inclusive meu filho, que já havia desencarnado, ele entrou no meu quarto, falou assim, mamãe, eu estou bem, eu estou vivo, mas meu filho toma cuidado então. Ele falou assim, mamãe, pode ficar tranquila, no lugar onde eu estou não existe mais perigo. Mas mesmo assim, o próprio desequilíbrio mental daquela mãe, naquele processo doloroso de perda, repercutiu no organismo físico, na pele. A medicina tradicional chinesa nos fala muito a respeito disso. Olha só, há quantos milhares de anos a medicina tradicional chinesa nos fala a respeito das emoções e as ações das emoções no nosso corpo. A tristeza afetaria o pulmão. A agitação excessiva, o coração. A irritação, a raiva, afeta o fígado. Enquanto que o medo afeta os rins. E tudo isso com repercussões, né, mentais, físicas, psicológicas. É o que a ciência hoje aos poucos vem descobrindo e é o que a doutrina espírita vem nos falando. Ah, Daniel, mas e a genética? Né, o indivíduo, às vezes, ele é classificado como depressivo e vai-se buscar as causas, por que ele teve e o outro não tem. A genética está ali, é a genética que explica. Gente, nós somos espíritos imortais. A genética é totalmente dependente dos ascendentes espirituais da pessoa. Se você programa o seu corpo antes da sua reencarnação para desenvolver determinado tipo de doença, você vai reencarnar com aqueles genes presentes no seu código genético. E no momento certo, na hora correta, algum fator ambiental vai ser o gatilho que vai ativar aqueles genes e vai levar àquele processo de doença. Conforme a gente percebe aqui,
boa parte das doenças da pessoa, quase todas, segundo André Luiz, tem a sua origem no espírito imortal. Raríssimos são os casos em que o espírito imortal não estaria aí envolvido. E isso a doutrina nos mostra de maneira tão inequívoca. Os efeitos são proporcionais às causas. Isso todo mundo está cansado de saber. Se numa vida passada eu abusei da minha visão, nessa vida eu venho com problemas de visão. Se na vida passada eu usei a minha palavra para perseguir, para caluniar, para xingar, para prejudicar, eu venho nessa vida mudo, gago. Se eu utilizei da minha saúde física, da minha saúde orgânica para bater, para roubar, eu venho nessa vida com problemas seríssimos de locomoção, ou problemas seríssimos na parte músculo-esquelética. Se eu, em vida passada, queimei alguém, venho nessa vida com problemas seríssimos na parte da pele. Enfim, cada efeito resultante de uma causa. Na vida é assim que acontece. Nós não somos vítimas do destino, para nada. E coloquemos uma coisa na nossa cabeça de uma vez por todas. As doenças que nós temos nunca são causa de nada. Elas são efeitos. As causas são anteriores à doença. Quando a doença chega, é porque o indivíduo já está doente há muito tempo até. E veio a doença como forma de reequilibrar aquela pessoa. É esse o ponto que a medicina da alma, que a medicina espiritual, tem que nos explicar. É esse o ponto em que a medicina da alma vai profundamente influenciar a medicina terrena nas próximas décadas. Que vai mostrar o indivíduo como sendo um organismo espiritual. Um espírito que age nos seus corpos físicos e espirituais. E com base nisso, qual seria a causa da depressão? A gente viu que cada efeito vem de uma causa específica. Para a gente saber a causa real da depressão, porque a gente já percebeu que a depressão não é uma causa, é um efeito. O que gera ela? O que a produz? Basta a gente fazer umas pequenas deduções. Vamos pegar alguns dos sintomas principais da depressão e vamos buscar compreender qual foi o motivo daquele sintoma. Vamos pegar o primeiro? O que o indivíduo com depressão talvez mais sente? Menosvalia. O que é menosvalia? Perda da autoestima. O indivíduo com depressão, ele não presta, não serve para nada, nada que ele faz está certo. De onde será que veio isso? De onde será que veio essa falta? Toda falta é consequência de um excesso. O excesso está na supervalorização desmedida que no passado o indivíduo deu para si. Ele se achava muito, se achava o máximo, se achava poderoso, tinha uma paixão crônica por si mesmo. Vamos pegar um outro sintoma da depressão? Tristeza. De onde será que veio a tristeza? Se a tristeza existe, se ela é uma carência, é porque antes existia um excesso. Provavelmente, a tristeza que o indivíduo com depressão sente hoje vem da alegria roubada de outro no passado. Insegurança, timidez, são carências. De onde que vêm essas carências? Vem do excesso, da autoconfiança excessiva. O indivíduo achar que não precisa de ninguém para nada. Não precisa nem de Deus para fazer as coisas. Ele pode, ele consegue e ele faz. Autoconfiança é uma coisa muito boa, mas todo excesso é prejudicial. E todos nós temos os nossos limites. As carências vêm da ambição desmedida. A angústia vem de atos de maldade desencadeados sobre outras pessoas. As coerções, as limitações que a pessoa sente, vêm dos atos de rebeldia. O sentimento de culpa, muito frequente no indivíduo com depressão,
vem dos atos inconsequentes desencadeados no passado. E o esgotamento físico que a pessoa sente vem do abuso das energias no pretérito. Então, quando a gente analisa pelos sintomas as causas da depressão, a gente percebe que tem todos esses pontos aí de excesso. Todas essas causas de excesso. Que, aliás, elas juntas constroem um tipo de personalidade, que é a personalidade do indivíduo orgulhoso. E aí é que está o ponto que o Espiritismo nos mostra. O orgulho seria a causa básica da depressão. Em algum momento a gente ouviu, na ciência, na medicina, em algum momento a gente ouviu alguma pessoa falar que o orgulho é a causa da depressão? De modo algum. A gente sempre vai à questão das perdas, sempre ouve a questão das frustrações, da genética, de algum medicamento, enfim, sempre existe algo externo à pessoa que a faz deprimida, né? Ou até mesmo a genética, que é uma coisa que ela aparentemente não tem controle. E isso até para o nosso ego é muito bom, né? Porque nós não somos responsáveis por aquilo que a gente sente, pelas nossas doenças. Não, se eu estou doente, se eu tenho esse tipo de problema, é porque a causa é externa a mim. Eu não tenho culpa nada. Eu simplesmente estou sofrendo as consequências de algo que eu não sei por quê. É fácil e gostoso para o nosso ego pensar desse jeito. O Espiritismo nos coloca em outro campo de visão, nos mostrando que a responsabilidade é nossa, nos mostrando que a causa vem das nossas atitudes incoerentes no passado. E quando a gente fala em orgulho, a gente está falando de um sentimento de supervalorização pessoal, de uma paixão crônica por si mesmo. E quando nós temos uma paixão crônica por nós mesmos, nós nos achamos e nos sentimos vaidosos, prepotentes, arrogantes, com direitos que os outros não têm. E com isso, imaginemos a quantidade de desacertos e de dores e de problemas que nós causamos no passado para inúmeras pessoas. Automaticamente, toda ação gera uma reação. Então, se antes no passado eu inflei o meu ego e nesse inflar prejudiquei a muitos, vem necessariamente agora a reação, que é o desinflar desse meu ego, que é quando o indivíduo do excesso passa para a carência, do muito ele passa para a falta. É necessário que nós entendamos isso, e Jesus já sabia disso. Vou ler para vocês uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nos versículos de 1 e de 7 a 11. Presta bem atenção que nessa passagem Jesus fala a respeito de depressão. Não com essas palavras, mas ele fala. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs essa parábola, dizendo: quando fordes convidado para festas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: levanta daí, dai o vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos e vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fores convidado, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, venha mais alto. Então isso será um motivo de glória diante daquele que estarão à mesa convosco. E aí vem a frase: porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será humilhado. Jesus fala aqui a respeito de orgulho e de humildade. Aqui ele está nos dizendo a respeito das nossas condutas, de nos colocar sempre nos primeiros lugares, de querer sempre os holofotes da vida para a gente, de querer sempre nos sobrepor aos demais. Nós temos uma necessidade, infelizmente, doentia,
de sempre nos colocar como melhores que os outros, sempre. Sempre ter o melhor, o nosso pensamento é sempre o melhor, a nossa roupa é sempre a melhor, o nosso time é sempre o melhor, sempre tudo nosso é o melhor. Enquanto que os outros são para baixo. O que é isso senão o orgulho? Muitos de nós confundimos o orgulho ainda, achando que o orgulho é aquele indivíduo que tem muito dinheiro, é aquele indivíduo que veste roupas bonitas e que anda de narizinho empinado. E, em verdade, um indivíduo assim, ele pode ser orgulhoso. Mas há pessoas que não são ricas, que não vestem roupas caras e que são orgulhosas. Porque é aquela paixão crônica por si mesmo. E todo mundo tem. Os espíritos da codificação nos falam que a principal chaga da humanidade é o pai de todos os vícios, de todos os erros e desenganos, é o orgulho. E Jesus sempre batia em cima do orgulho, sempre nos mostrando que o caminho certo é o caminho da humildade, é o caminho de enxergar o próximo com as mesmas necessidades que nós temos. Que se você deseja algo de bom para você, isso não é crime nenhum, mas você tem que desejar esse algo de bom para o outro também. Que se alguém conseguiu alguma coisa que você não conseguiu, parabéns para aquela pessoa. E não é para a gente ficar com inveja, nem com despeito, nem com revolta. Porque se a gente sondar bem, por que nós nos deprimimos com alguma perda, você vai ver um sentimento de revolta aí, de não aceitação. E por que a gente não aceita as perdas? Porque nós nos achamos muita coisa. É isso. Quantas vezes falamos, por que isso está acontecendo comigo? Perdi meu pai, por que eu? Perdi o emprego, mas por que eu? Gente, por que não você? O que você tem de diferente do outro? Por que o outro pode passar por situações aflitivas e você não? Por que é natural com o vizinho e com você é antinatural? Está vendo? Olha como que o orgulho se insinua como uma serpente pérfida nas nossas ações e nos nossos pensamentos e sentimentos. Se nós formos sondar com maior detalhe e com maior cuidado, nós vamos ver que boa parte do móvel das nossas ações baseia-se no orgulho. É aquela ideia de você querer sempre se colocar nos primeiros lugares, ser o melhor em tudo. E se você encontra alguém que é melhor que você e você detecta isso, e você não consegue superar aquela pessoa, você busca ardentemente rebaixar aquele indivíduo de alguma forma. Se você vê, por exemplo, alguém que tem um emprego melhor que o teu, que ganha mais que você não pensa, poxa, talvez aquela pessoa estudou mais, foi mais esforçada, correu mais atrás. Não, você pensa o seguinte, alguma coisa tem aí. Alguma coisa aconteceu de errado. Pode ter acontecido alguma coisa de errado? Pode. Mas por que a gente sempre pensa assim, hein? Porque aquela pessoa alcançou um nível que você não alcançou ainda. E você fica despeitado, revoltado, perde noites de sono. A inveja, o ciúme, a revolta vem do orgulho. E é justamente nessa prática desenfreada do orgulho que chega o momento que vem um choque de retorno. E tudo aquilo que a gente desenvolveu com base nos excessos agora vem na forma de carências, que é aquilo que atualmente nós consideramos como sendo o orgulho, aliás, a depressão. Sim. Exato, por quê? A ideia de ter qualquer tipo de doença gera o quê? Que sensação? Fraqueza. E aí onde é que está o orgulho? Eu não posso me sentir fraco. Por que eu não posso me sentir fraco? Principalmente a depressão. Exato. Porque nos transtornos mentais, de modo geral, ainda existe muito preconceito em assumir que a pessoa tem determinado tipo de transtorno mental. Por quê? Liga-se àquela ideia de loucura.
Ah, você tem um transtorno mental? Loucura. E, na verdade, não é bem por aí. Obviamente, existem alguns casos que são taxados conforme aquilo que a gente considera como sendo loucura, né? Mas outros, inúmeros outros, não. A gente percebe aí o quanto que nós ainda agimos mal e pensamos mal frente à vida. E o quanto que esses estados de desânimo e desespero, o quanto que eles são consequência das nossas ações no pretérito. Alguém pode estar pensando, nossa, mas uma pessoa com depressão ouvindo tudo isso, você está colocando ela mais para baixo, não é? Mas é a verdade, é a realidade. A causa verdadeira é essa. E dentro do âmago é uma redundância, né? E no âmago da ciência da alma, da medicina da alma, importa a gente considerar a causa do problema, para agir nele. E é o que o Espiritismo nos faz, é o que a doutrina nos faz. Ela nos mostra aquilo que nós devemos fazer em termos de comportamento em matéria de prevenção e tratamento da depressão. E aí a gente entra nessa parte. Fala, Peterson. Uma coisa interessante nesse assunto de depressão é que assim, nós vivemos num momento em que a psicologia e a medicina estão avançando muito. Hoje é normal aqui em Porto Alegre alguns psiquiatras utilizarem o protocolo da Sociedade Brasileira de Pedagogia. Eles falam de espiritualidade dentro do tratamento das pessoas depressivas. Eu acho muito importante isso porque ao ir para o psiquiatra com a ansiedade, ela começou a abordar, porque eu comecei a questionar o que é espiritualidade, o que é Deus. Aí eu caí para tal, porque a forma com que ela abordou, eu aprendo muito mais na doutrina espírita. E aí eu falei para ela, nossa, mas eu estou me sentindo meio vazio, porque eu achei que você ia vir com uma novidade, mas a minha sensação pessoal é que eu já conheço isso. E aí eu pergunto assim para mim, se você conhece, por que não pratica? E uma coisa importante, a psiquiatria anda junto com a psicologia. A psicologia é muito importante porque ela é uma coisa mais a longo prazo, mas é nisso que você vai se conhecendo. Perfeito. Quando eu comecei a fazer tratamento como psicóloga, eu comecei a entender o que Kardec queria dizer quando ele dizia se conheça. Então, assim, eu acho que as pessoas espíritas, eu posso estar errado, essa pessoa fala isso, mas são mais privilegiadas nesse ponto. Quando elas conseguem conhecer a doutrina, as obras de Kardec, e no momento difícil da sua vida, procurar uma ajuda médica especializada, psicólogo, você vê que as coisas vão se casando. E ao longo do tempo, de um bom tempo, você vai vendo os resultados acontecer. Exatamente. Mas aí é aquilo, você estava falando aí dessas qualidades do depressivo, eu encaixei todas. A sensação é de que, nossa, você está falando isso para mim. Mas ao mesmo tempo eu fico muito infeliz ao ver pessoas depressivas, pessoas ansiosas, em que dentro de casa, é vagabundo, isso aí no meu tempo, a depressão curava na cinta, isso aí é gente sem vergonha. Exatamente. A nossa sociedade ainda é doente pela Exatamente. Exatamente. Né? Essa associação, Peterson, da medicina, psicologia e espiritualidade é fantástica. E isso daí é a tendência e é a tônica para as próximas décadas. Porque nas próximas décadas, até mesmo o próprio Divaldo fala isso, a ciência vai descobrir o espírito, vai descobrir o plano espiritual. De que forma? Sei lá, se às vezes vai inventar algum aparelho que de repente vai captar a imagem do plano espiritual, e já existe isso, a transcomunicação instrumental, e quando eles descobrirem o espírito, isso vai proporcionar profundas modificações no tratamento médico-psicológico do indivíduo, sem sombra de dúvida. Porque aí todas essas áreas, como você mesmo disse, vão se encaixar perfeitamente para agir em todos os níveis da pessoa, em todos os níveis de necessidade do indivíduo. Porque quando a gente fala em tratamento, a gente até já entra aqui no assunto, nós não podemos deixar de lado o próprio tratamento médico-psicológico atual. Como eu disse lá no começo, o espiritismo e a ciência caminham de mãos dadas, passo a passo. Então, nunca dentro de um centro espírita pode-se recomendar o seguinte, você é depressivo, está até tomando medicamento, abandone o seu medicamento.
fica só com a gente. Está erradíssimo isso. Principalmente nos casos de depressão moderada e grave, o indivíduo ele tem que fazer sim o uso das medicações. Só que aqui, a ciência do espírito nos dá a seguinte informação: a pessoa não pode achar que aquele medicamento é a chance, é a sua a tábua de salvação. Aquelas pílulas são as pílulas da felicidade. Não. Elas são a muleta necessária para o indivíduo atravessar um momento complicado, as muletas necessárias para ele ter um estado maior de equilíbrio frente à vida, mas que devem ser abandonadas a partir do momento que o indivíduo se encontra um pouco mais fortalecido. Porque senão ela fica dependente daquilo para o resto da vida. Para o resto da vida. Então as medicações, no momento certo, durante o tempo certo, fazem efeito e devem ser usadas sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A psicoterapia, como você disse, fantástica. Eu me atrevo a dizer, e isso aí já vai uma opinião muito particular, que a psicoterapia é até superior à terapia medicamentosa. Por quê? A psicoterapia vai no âmago da pessoa. Busca fazer com que o indivíduo entenda quais as prováveis causas que a fazem, né, desenvolver aquela depressão. Quando muito bem, vamos dizer assim, delineada, quando muito bem utilizada, faz milagres no indivíduo, na pessoa. Uhum. Só voltando ao que você falou, quando ela identifica que a pessoa é depressiva, ela fica mais triste. Hoje, atualmente, é o contrário, sabe? Porque hoje a psicologia trabalha muito com identificação. Porque enquanto você não identifica o que você tem, você fica desesperado. Exato. Aí, a hora que você vai no certo atendimento, olha, isso é depressão, há um certo alívio. Porque aí a gente tem técnicas e dinâmicas e processos que ela sabe que Exato. vai chegar em algum lugar saudável. Quer dizer, a pessoa identifica o que ela tem, e a partir do momento que ela identifica o que ela tem, já começa a trabalhar de maneira assertiva naquilo que ela está precisando, né? Beleza, maravilha. Você não acha que daí que vem a boa parte dos casos de ansiedade? Né? Ela fica muito agitada interiormente e essa agitação leva a um estado de ansiedade por conta da depressão. É isso? Né? Exatamente. E o inverso também, né? Na verdade, a ansiedade é super essencial para nós, né? Senão a gente não consegue Sim. do jeito que a gente está hoje. A gente aborda aqui a ansiedade patológica, né? Aquele excesso, né? O excesso, sim, leva a uma tristeza, leva a uma angústia, leva a não querer sair de casa, leva para a cama, fechar a janela e não dormir. Exato. A ansiedade, assim, em níveis normais, é quando você pega um chinelo para matar uma barata. Agora, em níveis excessivos, é quando você pega uma bazuca para matar uma barata. Você mata a barata, mas você também provoca um estrago danado. É o excesso, né? Sim. Na questão que você está falando da causa, né? Sim. O efeito. Sim. O efeito seria o reajuste. O efeito seria o reajuste. Então, nós estamos falando de justiça divina. E o tratamento vai ser também o paliativo. Por quê? Porque aqui tem que passar para aqui, porque o reajuste vai ser na dor. Exatamente. A gente tem que encarar dessa forma. Tem que encarar que aquele processo de dor, aquela dificuldade toda, é um necessário choque de rebote daquilo que foi desencadeado no passado. E a pessoa ela passa por aquele momento para poder se reequilibrar e crescer como pessoa, crescer como indivíduo. Por isso que a lei não é punitiva, a lei é educativa. Deus permite que tais coisas aconteçam justamente para que a pessoa do excesso volte ao seu equilíbrio e ela cresça e amadureça como espírito imortal que é. Todos esses tratamentos que a gente está falando, a questão medicamentosa, né, a própria questão do passe que a gente pode falar aqui, ou dos tratamentos na reunião mediúnica, dos obsessores, quando existe um processo obsessivo envolto ali na depressão. É tudo acessório, porque o indivíduo ele tem que ser tratado no seu âmago, ele tem que identificar qual o porquê daquele estado. E como a gente aprende aqui, com o Espiritismo, que o negócio está para o lado do orgulho, tratemos o orgulho. Então, a pessoa pode desenvolver uma ação no campo medicamentoso? Usar medicamentos? Pode, claro. A psicoterapia, eficaz. Naqueles quadros de depressão grave, conforme eu havia falado lá no começo, a eletroconvulsoterapia, tudo bem.
Mas como a gente aqui está abordando a questão da medicina da alma, da medicina do espírito, vamos abordar o lado espiritual também. E quais os tipos de ação que o indivíduo tem que desenvolver? Bom, se o orgulho é algo patológico, o oposto do orgulho chama-se humildade. Então a pessoa tem que ser orientada, e quando eu falo a pessoa, nós estamos falando de todos nós, tá? Porque o orgulho é uma chaga que todos, em maior ou menor grau, todos nós trazemos no nosso interior. O cultivo da humildade é fantástico. O que é humildade? Humildade é você saber quem você realmente é. Quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, qual é a sua real estatura. O orgulho é o oposto. O orgulho é uma lente que faz com que o indivíduo se enxergue de maneira desproporcional, enquanto que a humildade mostra a pessoa como realmente ela é. A obsessão, o cara está em obsessão, a pessoa pode levar uma palavra do espírito. Aí é atribuído não só ele, né? Ah, sim. Sim, no caso, o indivíduo aí que se suicida por conta de uma obsessão, a responsabilidade ali é compartilhada. A responsabilidade é tanto daquele que suicida, como do espírito obsessor, que induziu o indivíduo ao suicídio. Os dois ali, responsabilidade compartilhada. Assim como nos casos de depressão, onde existe um componente espiritual e quase sempre está presente, né? A responsabilidade ali é dos dois. Tanto do indivíduo depressivo, quanto do indivíduo ali que com seus fluidos negativos faz com que aquela pessoa se torne depressiva. Né? Nos enxergar como iguais aos outros. Não procurar enaltecimentos. Frear a ambição desmedida. Ver a dor como corrigenda, sem se revoltar. Cultivar paciência e resignação. Reorientar sentimentos e pensamentos para dentro de atitudes eminentemente fraternas, cristãs. Leituras, companhias, conversas, hábitos enobrecidos. Sempre lançar mão da prece e, na medida do possível, do estudo e do trabalho. São essas as recomendações que servem para prevenção e para tratamento da depressão. Infelizmente, ainda isso não foi visto na nossa sociedade. Ninguém considera o orgulho como um problema que gera malefícios terríveis para a saúde física e espiritual da pessoa. Pouquíssimas pessoas, aliás, dentro das terapias comuns, conforme a gente vê por aí, tem esse tipo de ideia. A maioria considera a pessoa como uma vítima daquilo que é externo. O espiritismo faz o oposto. Coloca o indivíduo como sendo responsável por aquilo que ele está passando. E sempre, absolutamente sempre, se a pessoa entrou nesse estado, é porque ela tem forças suficientes para poder sair dele. Porque o objetivo nosso, na existência, é melhorar cada vez mais. E o que Deus quer para nós é que nós atinjamos a perfeição. E se Deus quer, isso vai acontecer. Mais dia, menos dia, isso vai acontecer. O indivíduo com depressão tem a sensação de que nada vai mudar na sua vida. E que ele não é capaz de sentir alegria novamente. É um ledo engano. Aquilo ali é um momento no seu crescimento espiritual. É um necessário choque de retorno de atitudes que foram mal conduzidas no passado, mas que vai passar. Obviamente vai passar. Porque o objetivo nosso é crescer. E Deus quer que nós atinjamos a perfeição. Com isso a gente encerra as nossas considerações pequenas a respeito da depressão. Alguém quer fazer alguma última pergunta, alguma última observação? Fala. Daniel, eu fico pensando aqui comigo se agora não é a fase que a gente está, que as doenças mentais estão
Exato, porque todas as doenças têm essa função eminentemente educativa. E o indivíduo que talvez não encontre nas ciências comuns, na medicina comum, as explicações e o lenitivo para as suas dores, vai encontrar na parte espiritual as explicações necessárias. E até interessante a seguinte coisa, todas essas energias desequilibradas que a gente acumula na nossa mente por conta dos nossos excessos, elas têm que ser de alguma maneira desafogadas. E quando elas não encontram esse desafogar no corpo físico, obviamente elas vão atrapalhar todo o processo psicológico do indivíduo. E quanto mais aquela energia negativa for para a periferia, melhor. Né? E quanto mais ela ficar retida, pior para a pessoa. Talvez por isso a gente esteja vendo nos dias atuais um aumento muito grande dos transtornos mentais. Por quê? Por conta do avanço da medicina, o indivíduo hoje tem medicamentos, tem tratamentos para o próprio corpo físico. Então aquelas energias desequilibradas não encontram o quê? Não encontram vazão no corpo físico, mas de alguma maneira elas têm que ir para algum lugar. Ficam na mente. E daí talvez esses inúmeros desequilíbrios de ordem mental, né? Que vemos por aí. Ok, pessoal. Vamos fazer a nossa prece? Elevando o pensamento até Deus e buscando nele o necessário equilíbrio, a necessária paz para a nossa vida. Frequentemente buscamos o externo para nos dar paz. Buscamos a pessoa adequada para nos relacionarmos, para que ela nos dê paz, felicidade. Buscamos um emprego adequado, que ganhe bem, para que aquele dinheiro e aquela projeção nos traga a paz e a felicidade. Buscamos, na aparência física, algo que seja fonte de nossa felicidade. Buscamos no uso de substâncias lícitas ou ilícitas, aquele momento de paz e de felicidade para as nossas vidas. Tudo isso é ilusão. Tudo isso. Paz e felicidade são atitudes, aliás, são situações que nós desenvolvemos no nosso interior. No exterior, esse exterior nos traz lampejos de alegria, momentos de bem-estar. Mas quando nós desenvolvemos a necessária alegria, a necessária felicidade no nosso interior, isso é imorredouro. Isso não passa. É justamente isso que nós devemos perseguir. É justamente isso que nós devemos buscar. Quando Jesus nos disse a cada um segundo as suas obras, ele estava falando também disso daí. Que é necessário que nós cresçamos por dentro, a fim de que mantenhamos um estado de equilíbrio, de paz, saúde e harmonia. Nesses dias tormentosos que estamos vivendo, notadamente nessa época de pandemia, é necessário que nós, com absoluta frequência, desenvolvamos pensamentos de espiritualidade para a solução dos enigmas que nos cercam e da vida que se desenrola ao nosso redor. É necessário que nós nos enxerguemos como seres espirituais e que os outros também são espirituais. É necessário que nós saibamos compreender que a vida física dura somente algumas décadas e que o corpo físico uma hora vai se decompor, mas o espírito é imortal. E que por isso é imprescindível que nós desenvolvamos valores, intelecto, morais principalmente, porque esses são inalienáveis. Ninguém nos tira, ninguém nos rouba, eles não enferrujam e nos dão a necessária base para que sintamos
a harmonia e a paz em dias futuros. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.